E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 18/1, 17h36. Vamos aí para mais uma análise de mercado, direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Galera, vamos que vamos, né? Vamos sem enrolação aqui. Para quem viu a última análise que a gente fez do Bitcoin, a gente estava falando justamente aqui dessa possível... Cara, eu tô falando merda, aqui é o gráfico do ouro. Pera aí. Pronto, galera, agora sim, agora tudo certo, né? A gente tava falando justamente, cara, desses níveis aqui de 5,94, né? E se a gente perdesse aqui 5,94, a gente poderia bater ali 5,58, né? Que seria essa região aqui inferior, né? A gente tinha deixado, na nossa última análise, a gente tinha deixado essa vela aqui tentando romper os 5,94, né? Dando mais indício que o mercado ia buscar os 6,34. Só que aí tivemos uma queda forte e falta praticamente 3 horas aí para fechamento dessa vela. Fechamento abaixo aqui dos 5,94, que é os 50% dessa região, pode fazer com que o Bitcoin não, o USDT ele chegue ali os 5,57, o que faria o Bitcoin a já querer trabalhar nessas regiões aqui, ó, de 95 para mais ou menos ali 102 mil dólares, né, que seria essa região. Como o ano virou, né, 2026, já estamos em 2026, pode notar que eu fiz outra marcação, não para o SDT, mas para o Bitcoin. Então no Bitcoin eu fiz outras marcações aqui e essas são as velas que eu peguei, né? Uma, duas, três, quatro. Peguei até mais de 4 velas porque aqui a gente está em uma consolidação e é justamente também em cima da VWAP, né? Dessa média aqui que não está conseguindo romper. A gente está fazendo uma mini acumulaçãozinha aqui, aparentemente, né? Então eu peguei aqui para o canal de 2026, para esse ano de 2026 a gente vai trabalhar em cima desse canal, tá bom? Então aqui praticamente eu tenho aqui a nossa zona neutra que nós vamos chamar, rompendo para cá fica na verdade nosso canal de abertura e a zona neutra fica para onde romper, para cima ou para baixo, tá bom? Mas eu acredito mais que o mercado ele vai romper essas regiões aqui nessa semana dos 95 mil dólares, é justamente onde a gente está, né, pendurando nessa região aqui, beleza? Então assim, é uma atualização super rápida que eu vou falar aqui para vocês aqui do Bitcoin, né? Então nota que esse ponto agora é um ponto interessante aqui no OBV, né? O OBV aqui do nosso querido USDT. A gente passou por toda essa acumulação. Veja que a VW que ela começou a apontar para cima, né? Indicando que é a força maior compradora, tanto que o OBV ele explodiu. E nesse ponto aqui, cara, que é o ponto que a gente não está conseguindo romper de jeito nenhum, nós vamos marcar uma linha e ver se o preço nas próximas semanas vão trabalhar em cima dessa linha ou não. A mesma coisa aqui é no OBV do Bitcoin. Então nota que o OBV do Bitcoin ele está neutro, né? Ele veio aqui de uma alta, ele começou ficando no lateral. Nota que aqui tem já tem uma elevaçãozinha aqui no SDT, né? Então aqui, ou seja, força da galera aqui compradora, né? Então a galera aqui comprando mais SDT, né? Nessas regiões aqui, né? E aqui no Bitcoin ele não está apontando para baixo, o que é tecnicamente ainda legal. Ele tá lateral, tá vendo que ele tá reto essa linha, tá? Então, tipo assim, realmente tá dentro de uma consolidação ali, a gente ainda não tem é, uma estrutura para falar assim, pô, agora a gente vai romper essa região, né? De fato. Mas nota uma coisa, a gente tá andando aqui dentro desse range aqui, né? Então, uma vez que esse rangezinho aqui ele é rompido para cima, a gente pode chamar isso aqui de uma acumulação. Então, o Bitcoin pode ter acumulado naquela região para poder subir. É justamente esse gatilho que eu estou esperando para fazer novas compras no Bitcoin, certo? E aqui, o que aconteceria? Aqui aconteceria uma queda mais forte. Então, aqui o SDT ele tem um caminho bem complicado, né? Ele pode fazer um teste nessas regiões aqui para poder subir, cara, o que é normal. Deixa eu pegar a canetinha aqui para vocês, né? Então, aqui eu estou explicando rapidamente para vocês o OBV, tá? Vou pegar a canetinha aqui para vocês. Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui. O nosso querido OBV, ele pode fazer esse caminho aqui, né? Quem sabe para fazer aqui um teste nessa região para poder, talvez assim, pegar uma alta, né? Mas se isso aqui acontece, se esse padrão aqui ele acontece no OBV, né? A gente tem essa fraqueza no OBV. Tecnicamente falando, a gente vai estar muito bem na fita aqui no Bitcoin, porque se isso aqui acontece, o Bitcoin ele tende a fazer um movimento de alta, né? Para vir buscar essas regiões aqui em cima. Isso é muito bom, né?
Então, assim, a gente pode ter uma alta um pouquinho mais sólida no Bitcoin, mas ele chegando nesse ponto aqui pode ser o ponto decisivo. Isso aqui eu vou mostrar para vocês no gráfico como é que foi, como é que o que eu quero falar para vocês, né? Então o Bitcoin, se ele faz esse movimento aqui, né, o STT, se ele faz esse movimento aqui, o Bitcoin ele tende a subir, né, para vir buscar essas regiões aqui de 50 também, né? Leva o preço aí do Bitcoin acima de 100 mil dólares mais ou menos, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é justamente isso. Aqui eu vou marcar uma linha, né? Que vai ser uma linha de resistência. Vamos ver se o preço na semana ele vai trabalhar abaixo dessa linha aqui ou se ele vai estourar e ficar acima dessa linha. Porque se isso aqui acontece, aí o OBV com certeza absoluta ele vai estar apontando para baixo, rompendo esses topos aqui, ó, esses fundos. O que seria totalmente negativo para o Bitcoin, aí o Bitcoin tende a corrigir um pouco mais forte, né? Não é um cenário que eu queria olhar, mas isso aqui é um gatilho muito forte, então por isso eu vou traçar uma linha nesse OBV aqui para essa semana, justamente para a gente entender se isso aqui pode acontecer, né? Aqui é a mesma coisa, então se eu pegar aqui e traçar uma linha nessa região, eu vou ver como é que o preço ele vai se comportar, se ele vai ficar acima dessa linha, o que é positivo para o Bitcoin, ou se ele vai romper essa linha para baixo, rompendo aqui e ficando abaixo dessa região. Então, se isso aqui acontece, é como eu falei para vocês. Se isso aqui acontece, aqui está estourando para cima. Tá? Agora, se o preço ele continua acima, quanto mais ele ficar acima dessa linha aqui, melhor para o Bitcoin. Porque aqui eu vou ter, né, um momento que o SDT ele vai começar a perder força nessa região para vir, quem sabe, fazer um teste nessa região para poder fazer esse movimento. Então, é justamente esse o padrão que eu espero para o Bitcoin. É isso que eu estou esperando, justamente é o rompimento dessa linha. Certo? Dito isso, né, a gente consegue perceber que o Bitcoin aqui, ó, ele está querendo romper ali os 95, né? Na verdade não é 95, é os 96 mil dólares para chegar para dentro da zona neutra aqui. E aqui pela FIMATE só daria compra nessa região, né? Aí geralmente compra nessa região para poder botar um stop aqui. E como a gente vê muito volume, a compra já está dando nessas regiões aqui, né? É o que eu falei para vocês na última análise. É uma compra perigosa? Sim, é uma compra perigosa. É uma compra para quem está mais experiente e tudo. Mas aqui, na minha humilde opinião, vale muito mais a pena do que tu comprar depois que rompeu essas regiões aqui. Não é que não vale comprar nessas regiões aqui. Tu vai comprar com uma certa segurança a mais, né? Do que tu comprasse nessa região aqui também. Então, para dentro do meu operacional, é muito bom comprar nessas regiões. E como eu já estou comprado nos 82 mil dólares, eu espero novamente a gente fazer esse giro. Eu estou esperando justamente o OBV ele romper essa região. Nota que ali 15, né, que é justamente esse ponto aqui, é o ponto de resistência do OBV, da VW do OBV. Ele está batendo exatamente nesse ponto. É por isso que a gente está tendo dificuldade de romper os 96 mil dólares, justamente por conta disso, tá? E aí o que acontece? Se eu pego isso aqui e boto em um gráfico diário, a gente tem uma coisa melhor ainda. Aqui fica mais nítido essa essa tendência, tá vendo aqui, ó? Então, o OBV no diário, ele começou a fraquejar aqui, né? Aqui eu já teria marcado esse ponto aqui, ó, pode ver que depois não voltou mais para romper esse topo. Então, significa o quê? Fraqueza. Então, aqui pode ver que a linha estava crescente, né? O Bitcoin aqui, a linha crescente VW, ela começou a apontar para baixo. Você está vendo que ela está apontando para baixo? Ela não está ficando reta como o Bitcoin está agora. O Bitcoin está em uma linha reta na VW, ele está reta. Aqui ele está apontando para baixo. Então, sinal aqui de fraqueza. Então, o mercado tenta romper o OBV, não consegue, até sobe aqui, mas olha, apontando para baixo. E aí vem toda essa tendência. Então, o gatilho principal, justamente num gráfico diário para mim olhar, é justamente isso. Está vendo que isso aqui é resistência. Então, o mercado ele pode bater aqui novamente e começar a cair. Entendeu? Então, qual é o certo? É justamente o Bitcoin ele romper essa linha. Então eu estou esperando justamente isso aqui, ó. Essa linha, ela vai ficando passando por aqui, né? Ó, vai passando por aqui. Então o que eu quero que aconteça com o Bitcoin é justamente isso aqui, ó. A linha bater aqui e romper. Pô, ele rompeu no gráfico diário, tecnicamente eu estou rompendo lá o gráfico semanal. E aí eu espero que essa linha azul... Só um minutinho, galera. Aí eu espero essa linha azul aqui ele começar a virar para cima. Aí quando ele começa a virar para cima, eu vou começar a entender que o Bitcoin agora, que a força dominante é que é compradora. Então fazendo assim com que o Bitcoin ele consiga pegar uma pernada de alta aqui. Essa aqui é a leitura mais básica do OBV para vocês entenderem. Eu estou falando isso aqui é só para vocês entenderem mesmo, tá? Então no gráfico diário é justamente isso que eu estou esperando. Então enquanto o mercado ele não romper essa linha azul aqui, enquanto o OBV ele não começar a virar, eu não vou ter uma alta constante, vamos dizer assim, tá? E eu preciso muito
muito que o SDT ele corrija isso aqui, cara. Eu preciso que ele corrija. Eu preciso ver um OBV no gráfico do SDT rompendo essas regiões aqui, ó. Eu quero que ele rompa justamente a região dos 5,58 e ele venha buscar essas regiões aqui de 4,90. Isso aqui, cara, não é achismo, não, é um fato. Se isso aqui acontece nas próximas semanas com o gráfico do SDT, que é a dominância do Tether, a gente vai ter sim essa alta no Bitcoin, porque não tem como esse gráfico andar para baixo e o Bitcoin andar para baixo. Se esse gráfico aqui ele tem essa perda toda e vai bater nos 4,90, pode escrever com todas as letras do mundo, tá? Que o Bitcoin ele dispara, não tem como, tá? Deixa eu botar aqui no gráfico semanal. Vou pegar aqui, que eu peguei aqui, ó. Beleza? Certo. Então, se esse gráfico aqui ele começa a perder força e vir buscar 4,90, pode ter certeza que o Bitcoin já está querendo romper essas regiões aqui, ó, de 108 mil dólares, o que daria uma compra pela Firemate aqui, né? E geralmente eles botam um stop fora da caixinha nessa região e deixa trabalhar. Aí mede o tamanho desse canal aqui, joga lá para cima, é o que dá o take de um nível. Só que isso aqui seria estar operando Firemate, né? Como a gente opera volume, a gente sabe que a maior concentração de volume está nessa região. Então aqui eu tenho uma chance de ficar posicionado para um swing muito forte, de muito tempo, na verdade, né? Então eu não buscaria um alvo aqui, porque ele pode bater aqui e depois corrigir, beleza. Mas isso aqui é muito superficial, tá? Então aqui eu tenho bastante volume. Então esse volume aqui eu quero estar casado junto com ele. Depois que eu travo no 0 a 0 aqui, vamos dizer, se eu estivesse fazendo uma operação de curto prazo, já era, eu tenho que deixar o mercado andar nessas regiões, tá? Então essa é a leitura mais fácil do ABV para vocês entenderem o que eu estou falando. Então é justamente isso que eu estou esperando novamente para eu comprar Bitcoin. Ah, mas tu vai comprar Bitcoin, ele pode estar um pouco mais caro, na casa de 101 mil, 106 mil dólares, tu podendo comprar aqui. Beleza, eu entendo isso, mas para mim ainda vai estar mais perfeito ainda, porque eu estou tendo as confirmações aqui do ABV. Entende? Aqui eu já joguei a minha parte, já fiz o meu risco aqui, porque eu sei que isso aqui é perigoso. Então eu já joguei aqui dentro. Agora eu estou esperando isso aqui virar, justamente para eu ter um pouquinho mais de contexto para eu começar a comprar um pouco mais de Bitcoin, tá? Então é justamente isso que eu estou esperando. Então vou traçar essa linha aqui, tá? E vou traçar essa linha aqui justamente para a gente conseguir monitorar agora o Bitcoin nessas semanas, beleza? Então é isso aqui que eu tenho aqui para o Bitcoin para vocês. É uma análise bem rápida, porque isso aqui eu já tinha comentado na última análise, né? Então eu não vou ficar enchendo muito o saco de vocês aqui. É só uma atualização rápida. Então se eu for pegar aqui a nossa POCzinha aqui, ó, e jogar para cá, até o último candle, olha só onde que eu tenho a POC. Você tá vendo onde eu tenho a POC aqui? É justamente na região dos 91 mil dólares. Então eu estou pegando todo esse swing. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para vocês? Eu quero dizer para vocês que daqui, dessas duas velas até aqui, que essa última vela, né, que essa última vela aqui, a maior concentração de volume, ela passa justamente dentro dessa região aqui, ó. É justamente aqui. Que engraçado, né, cara? O que eu fiz aqui no SDT? É justamente isso. Eu peguei essas últimas velas aqui, eu tenho a POC nessa região aqui, né? E o que aconteceu com ela depois que rompeu aqui para cima? A alta, depois ele volta para testar novamente, um teste de oferta, novamente alta. Nota que em nenhum momento aqui o mercado ele chegou a ficar abaixo da POC, o que é totalmente positivo. Então o mercado ele faz essa volta e novamente sobe. Então o mercado ele pode fazer justamente aquele que eu falei, take de um nível, depois voltar nessa região aqui. Se não romper para baixo, ótimo, ele pode fazer novamente e começar a pegar o imposto aqui para baixo. E tudo vai depender de como vai ter esse gráfico aqui. Esse gráfico, para isso aqui acontecer, esse gráfico ele tem que ficar negativo, ele tem que vir aqui para baixo, saca? Não adianta. Ele tem que fazer isso para esse movimento aqui ser constante. E é muito legal, cara, mostrar isso para vocês, porque isso aqui que está acontecendo no Bitcoin nesse exato momento é justamente isso aqui que aconteceu no SDT. Vocês estão vendo aqui a mesma coisa, né? Então aqui o POC aqui, POC aqui. O mercado dispara, o mercado ainda não disparou. Ele volta a fazer um teste de oferta nessa região, tentando romper o nível de POC e começa a subir novamente. Será que é o que vai acontecer com o Bitcoin? Realmente a gente não sabe, não tem como a gente prever o futuro, mas a gente tem como prever uma leitura aqui dessa aqui. Então, para isso de fato acontecer com o Bitcoin, a gente tem que ter aqui uma perda desses pontos aqui no SDT. Não adianta eu ficar
imaginando que o Bitcoin vai disparar, eu vendo um SDT aqui romper região de 6,34, cara. Então, tipo assim, a gente não é torcida, né? A gente aqui tá aqui para fazer leitura, uma leitura boa, uma leitura realmente que tem fundamento. E o que acontece? Pô, se o OBV não, se o SDT ele tá rompendo aqui 6,34, o que que isso aqui indica, o que que isso aqui indica para mim? Que aqui no OBV ele tá rompendo esse topo. Então, se ele está fazendo isso aqui, eu vou começar a comprar Bitcoin para quê? Não adianta, porque se isso aqui acontece, o Bitcoin está perdendo essas regiões, o que não é nada importante. Aí a galera fala assim: ah, mas e quanto mais barato o Bitcoin tá, melhor para fazer DCA. Essa galera começa a falar de negócio de DCA sempre que cai, compra um pouquinho. É burrice. Porque se tu faz uma compra só porque o Bitcoin está mais barato, vendo uma situação dessa aqui acontecer, tu vai estar comprando de forma inútil. Infelizmente, cara, tu vai comprar de forma inútil, porque o mercado ele pode cair muito mais, tu poderia fazer compras melhores embaixo em pontos chaves do que realmente tu querer comprar Bitcoin só porque tá um pouquinho mais barato. Tá entendendo como é que é a situação? Então não adianta tu encher a boca para falar que tá fazendo DCA. Ah, caiu um pouquinho, vou fazer DCA. Cara, isso aqui seria um DCA burro, né? 6,34 aquele rompendo aqui para cima, o OBV rompendo aqui para cima, né? E o Bitcoin tá um pouquinho mais barato, tá 95, mas ele chega a 85 mil dólares, 80 mil. Tu acha que tá comprando Bitcoin aqui numa região boa? Obviamente que não. Tu tá comprando aqui praticamente dentro de uma região aqui muito forte que pode acionar stop de quem está comprado nessa acumulação, e um stop de quem está comprado nessa acumulação ele vira uma oferta, e a oferta derruba o mercado. Então o mercado ele tende a cair muito mais do que simplesmente tu comprar nos 80 mil. Aí tu compra aqui nos 80, o mercado cai. Tu compra nos 75, aí cai. Quando chega em um ponto importante, tu não quer fazer o DCA inteligente, entendeu? Certo? Galera, esse é o ponto que eu queria passar para vocês, tá bom? Então o Bitcoin, eu vou até salvar essa tela aqui, ele está fazendo justamente a mesma configuração que o nosso querido o SDT está fazendo, tá bom? Essa é a configuração. Deixa eu salvar aqui, vou tirar aqui da tela, sair da modo de exibição, beleza? Então assim, ainda é muito perigoso, porque o ABV não virou, o ABV ainda está dentro dessa região aqui, mas na minha humilde opinião, eu continuo otimista, não vou mudar o que eu falei, beleza? Agora, se o SDT começar a virar para baixo, aí a gente já tem um problema mais forte no Bitcoin, certo? Eu ia falar alguma coisa para vocês do Bitcoin aqui, vamos ver como é que tá o mapa. A análise passada a gente estava vendo aqui que o mapa, na região de 87, são as maiores regiões, só que ele nem chegou a bater lá, né? Ele chegou a bater uma mínima aqui, ó, nessas regiões aqui, ó, mais ou menos aqui nos 89, 89 mais ou menos, aí começou a subir novamente. As maiores concentrações, elas estão aqui também, ó, nas regiões dos 90 mil dólares, né? E está bem longe dessa faixa aqui, que é a região que tem mais demanda, né? Que nos 87 mil dólares. Deixa eu ver uma coisa aqui. 87 mil dólares. Que é justamente nessas regiões. A região, cara, essa, que é a região do nível de defense, né? Que o AB passando aqui nessa região, ó, os 87, ela tá nos 85, né? Mas é justamente isso aqui, ó. Se tu for ver 85, ó, como casa. É justamente nas maiores, 87, ó, 85, mas tá lá para baixo, na verdade. Tá vendo? Então é justamente nessas regiões aqui, que são regiões aqui, ó, 87 mil dólares, que estão as maiores regiões aqui de demanda, né? Vamos ver como é que tá os ETFs aqui do Bitcoin. A gente consegue perceber aqui, vamos ver no intervalo mensal, a gente chegou, cara, ó, a última saída que teve bem forte de ETFs foi lá no mês 2, né, 2025. A gente teve um total ali de saída ali de menos 3,56 bilhões, né? Foi o fluxo líquido mensal, né? E agora a gente teve aqui no mês 11 de 2025 ainda, né? A gente teve 3,48 bilhões, né? E aí a gente consegue ver aqui no finalzinho do ano de 2025, assim a gente teve 1,09 bilhões, e agora no comecinho aqui do ano, né, o primeiro mês aqui do ano ainda, a gente já está aqui com 1,21 bilhões, né? Janeiro aqui, ó, 1,21 bilhões, não fechou ainda, obviamente, né? Mas a gente consegue perceber essas compras. Eu falo sempre para vocês, eu prefiro ver o vermelhinho do que o verdinho, né? Eu prefiro. Semanalmente falando aqui, ó, a gente teve essas semanas, deixa eu ver aqui, semana a gente teve aqui, vamos ver aqui, a maior venda de ETFs foi 2 pontos, foi lá em é, lá naquele que a gente pegou lá no mês 2, né? Certo, exatamente. Então aqui a gente teve aqui quase 1 bilhãozão aqui bruto, né? Em 9 de janeiro, a gente teve lá uma saída de menos 681, cara.
681 mil dólares aqui nessas regiões, né? E aí ainda não fechou, né? Mas vamos ver como é que vai se sair, certo? Esses aqui são os mapas. Acho que não tem mais nada para falar do Bitcoin. Deixa eu ver como é que tá o mensal do Bitcoin. Ah, sim, o mensal. Eu não tinha falado para vocês sobre o mensal. Quem lembra daquela análise que eu fiz do mensal para vocês aqui, ó, no Bitcoin? A gente tinha todo aquele mapa lá, né, cara? Vocês lembram? E eu acabei perdendo porque não sei o que de acho foi que aconteceu com. Eu esqueci agora qual era o gráfico do Bitcoin mais antigo agora. Mas enfim, tinha todas as marcações de todos os ciclos que tinha aqui do Halving e eu acabei perdendo tudo, né? E fiz agora. Mas beleza. Olha só o que acontece no mensal, né? No mensal a gente tem aqui, ó. Meados de 2024, a gente tem esses pontos aqui importantes. Eu tracei essa linha aqui. Né? Ele defendeu muito bem aqui em 25. Aí ele começou a fazer essa alta aqui. Então eu peguei esse fundo de 2024, liguei com 2025. Foi no momento que ele perdeu. No momento que ele perdeu, eu me lembro que eu fiz análise sobre isso. E falando que possivelmente a gente poderia vir buscar esse topo, né? Que foi rompido aqui em 24, setembro de 2024. Então aqui serviu tanto como resistência aqui, tanto esse ponto desse topo, como essa linha de tendência de alta. E aqui ele rompeu a linha de tendência de alta e veio testar praticamente ali o topo lá de 2024. Né? O que é muito legal e o que é muito importante. Então aqui a gente está dentro de um nível, mais uma vez, de suporte no Bitcoin, cara. A gente está mais de um nível de suporte aqui no Bitcoin. Vamos ver como é que está uma coisa aqui. Vamos ver aqui o heatmap aqui, rapidão. As maiores concentrações de volume no mensal é essa aqui, ó, cara. No mensal é essa. Pode ver que a gente não tem nada, né? O mensal foi em 2022. Foi o maior volume que teve no mensal. Eu nem tracei a nossa difference aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, preço médio no 31, cara. Olha só como defende bem essas regiões. 31, mas não vou fazer isso aqui não. Beleza? Só queria ver como é que tava o mensal. Vou apagar aqui. Certo? Então, o mensal a gente está aqui dentro de uma região que é bem importante, é uma região realmente de suporte, né? O que casa muito com a nossa leitura ainda aí, da leitura da semana, né? Que a galera tá desesperada e não sei o que, Bitcoin, blá 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 blá. O povo fala um monte de merda aí por aí. Deixa eu ver aqui. Beleza. Galera, então é isso que eu quis passar para vocês sobre o Bitcoin. É apenas uma atualização rápida, nada demais, né? Essa atualização aqui é uma atualização do que a gente já vinha falado para vocês na última análise que eu fiz. O Bitcoin está cotado a 95, 295,23 e o que a gente tem que ficar bastante atento é justamente com esse gráfico aqui, ó. É esse gráfico que manda no Bitcoin. Não existe outro gráfico que seja o tendão de Aquiles do Bitcoin, né? Então aqui, esse é o gráfico. Se tu quer saber para onde vai o Bitcoin, se tu olhar só esse gráfico aqui, e se tu olhar ele caindo, pode ter certeza que o Bitcoin está subindo. Se tu olhar esse gráfico aqui subindo, o Bitcoin está caindo. Beleza? Então a gente tem que ficar atento com ele. A gente praticamente vai fechar abaixo dos 5,94. Se fechar abaixo aqui, a tendência maior seria buscar 5,57, o que daria um espaço, uma folga para o Bitcoin romper a região dos 26 mil dólares. Beleza? Então é isso que eu quis passar para vocês. Agora nós vamos agora pro... Deixa eu fechar aqui rapidamente. Fechei tudo aqui. Não vou salvar isso. Aqui tá tudo salvo, né? Salvar aqui. E vamos agora falar um pouco do ouro, né, galera? Vamos aqui pro ouro. Achar o USD. Tomara que... Ó, coisa minhas marcações. Bicho, eu fico muito puto com isso. Ah, mas pelo menos não perder essas marcações aqui do ouro, né, galera? Ah, beleza, beleza. De vez em quando, cara, não sei porque isso acontece, né? Aqui é pro ouro para daqui a pouco, né, galera? O ouro vai abrir às 20 horas, né? O ouro abre às 20 horas, né? Então, assim, aqui tem todas as marcações aqui do ouro. A gente teve uma semana que foi uma semana realmente bem lateral, cara. A gente ainda conseguiu fazer alguns pontos. A gente conseguiu pegar a semana bem. Eu falei para você que ia entrar só se fosse comprado. Entrei comprado. Vou já mostrar para vocês. E agora o que acontece? Eu peguei as últimas velinhas aqui, né? Peguei as últimas aqui e nota que a POC tá aqui, ó, nos 4.60. 4.60 tá a POC. Aqui, ó. Ela tá passando nessa região. O que é ruim, cara, né? O que é ruim. Porque o preço ele já fechou abaixo dessa POC. Ah, mas será que ele não pegou só liquidez para começar a subir novamente? É uma opção. É justamente isso que a gente vai ver agora. Então, o que acontece? Esse aqui é o gráfico diário, porque eu gosto de tendência. Como eu faço swing trade, esse gráfico aqui é para eu ter mais ou menos a noção de onde o Shao ele pode chegar, bater para me dar a oportunidade de compra. Então eu tracei aqui
essa fibra daqui para cá e vejo que tem regiões importantes aqui. Essa região de 79 é muito boa porque ela é a maior concentração desse pregão aqui, ó, desses dias. Então, assim, se o mercado ele chegasse a vir buscar essas regiões aqui, que é região de ouro aqui, ó, 70% a 79%, seria um nível de POC. Seria perfeito se ele chegasse a bater nessa região aqui para poder fazer isso. Então a gente não sabe se essa semana vai ser uma semana de queda para vir buscar liquidez aqui para poder fazer esse movimento. Certo? Ai, será que eu vou comprar realmente essa semana? Hoje eu tô na dúvida, cara. Hoje eu tô na dúvida se eu vou entrar comprado ou vendido, né? Eu prefiro entrar comprado no ouro, sempre. Mas vamos ver se a gente consegue ir. Para onde for, eu tô indo atrás. Vamos ver. Hoje eu não tenho aqui definido como na semana passada que eu sabia que o preço estava acima da POC. Hoje eu não sei. Então vai que o mercado ele faça essa queda aqui para poder pegar liquidez para a próxima semana subir. A gente não sabe. Isso aqui daria mais ou menos, da onde eu estou falando, até lá, daria 3%, né? 3% na semana de queda aqui pro ouro. Seria interessante, né? Mas o mais importante de tudo, cara, olha só, o ouro, ele rompeu lá em 2025, aquele topo que a gente fez, rompeu aqui com gosto, voltou para testar, teve tudo para vir para baixo, não veio e começou a subir novamente. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o indicador do heatmap aqui. Não tem um volume tão expressivo assim, mas tudo bem. Beleza, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha o topo de 2025 aqui. A gente rompeu com tudo, voltou, foi lá, veio aqui, ó. Esse topinho aqui é interessante a gente medir agora. Eu vou marcar ele, né? Eu vou marcar ele, ou seja, eu vou tirar esse topo aqui. Eu vou tirar essa, que a gente já sabe que é uma acumulação, na verdade, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui, ó. Eu já vou botar ele lá para cima. Por quê? Porque eu quero monitorar esse topo. Esse topo aqui eu quero monitorar. Vou botar aqui, ó. Pera aí. Pronto. Por que eu quero monitorar esse topo aqui? Porque esse topo vai ser importante. Porque se o mercado ele começa a vir buscar essa região aqui e não rompe, ou ele tenta romper a região lá, mas com menos força aqui, ó, aí possivelmente o mercado ele pode distribuir. Eu vou já mostrar isso para vocês aqui com mais calma, mas deixa eu coisa aqui, pera aí, ó. Pronto, é isso que eu quero aqui, ó. O que acontece? Vamos dizer que o mercado ele abre e ele começa a ficar aqui acima dessa região aqui, ó. Ele tá rompendo a POC. Só que esse OBV aqui, ele não faz esse rompimento. Ou seja, ele vem bem aqui, ó. Aí depois ele começa a cair. Pô, como é que eu tô rompendo um topo desse aqui sem força no OBV? Não faz sentido. Eu não tenho força nesse rompimento. Porque o OBV é justamente para isso. O OBV serve justamente para te identificar quando esse rompimento ele tem força para dar continuidade e quando não tem. Ou seja, se o mercado ele abrir acima dessa região, o que é tecnicamente muito positivo, o que me daria também a oportunidade de estar comprado para antecipar esse rompimento do OBV, mas o OBV aqui apontando aqui para baixo e não rompendo aqui, cara, é uma entrada muito perigosa de compra, muito, porque o OBV ele está negativo, certo? O ideal seria o que? Esse OBV, ó, ele rompeu aqui, ó, pronto, ele rompeu aqui e o mercado está rompendo esse nível de POC, beleza, eu tenho força nesse rompimento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Eu tenho força nesse rompimento. Agora, se o mercado ele rompe essa região aqui e o OBV que está embaixo desses últimos topos, eu não tenho força nesse rompimento. Então, uma compra aqui é um pouco mais perigosa. Entende? Então, esse é o dilema para essa semana. Essa semana aqui eu quero fazer entrada no domingo. Eu sempre faço entrada no domingo. Eu acho que se eu for fazer entrada de segunda e terça-feira, eu acho que eu nem faço. Eu fico de fora da semana. Né? Eu fico de fora da semana. Eu prefiro fazer entrada no domingo e sair na sexta ou na quinta-feira. Mas enfim, isso aqui tá sendo um carrasco para mim essa semana. Vai ser um carrasco para mim essa semana aqui. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Aqui dá mais para entrar vendido do que comprado nessa semana aqui no ouro. Vou logo salvar isso daqui. Certo? Agora eu vou trazer para vocês aqui o seguinte. Olha lá. Olha o que aconteceu. Então, o ouro, as semanas estão aqui, né? Que a gente fez. Eu fiz 5 mil pontos, cara. Nessa semana que eu falei para vocês que eu ia entrar, mais ou menos, né? Opa, peguei muito embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. 5.788 pontos que eu fiz
nessa semana. Nota que o mercado ele não andou, cara. O mercado ele ficou andando lateral. O mercado não andou lateral. Ele chegou a pagar 10 mil pontos ainda. E eu fui sair na quinta-feira. Se eu saísse na sexta-feira, olha o que o mercado fez. Ia pegar só o meu 0 a 0 e eu ia ficar sem esses pontos, entende? Só que eu saí na quinta. O mercado ele andou muito lateral, então a gente não sabe se isso é uma distribuição de topo ou uma acumulação. Não se sabe ainda, mas eu vou já dizer um indício para vocês. Não se sabe ainda se o mercado ele pegou liquidez aqui, ou seja, né, raspou todo mundo aqui para botar o mercado para cima, o que seria perfeito, maravilhoso para uma compra. Mas isso aí só vai me dar certeza lá para terça, quarta-feira. E eu não gosto de entrar no metade da semana, eu gosto de entrar no domingo. Né? Mas a gente vai ter certeza mais ou menos para terça, para quarta-feira, se isso aqui fez esse movimento ou não. Então, se for para terça e quarta eu ter essa resposta, eu nem entro na semana. Eu nem entro na semana, beleza? Mas o mercado ele pode ter feito muito bem isso aqui, ó. Pego liquidez aqui para poder botar o mercado para cima. Mas veja que o volume não tem um volume tão grande, né? Não tem um volume tão grande. Seria legal, né? Se aqui, ó, nesse rompimento aqui eu fizesse aqui, ó, uma barra desse tamanho aqui, ó, égua, aí sim, eu ia falar, caraca, pegou liquidez, a chance do mercado subir aqui é muito forte. Agora eu entro comprado, mas não tem isso, né? Eu não tenho tanta liquidez aqui, muito pelo contrário, ó, o maior pico de volume tá aqui, ó. O maior pico de volume tá aqui, que foi nesses candles aqui, ó. Acho que foi nesse candle aqui, ó. E o preço tá abaixo dele ainda, o que não é legal. Beleza? O que não é legal. Então o ouro tá bem complicado aí pra gente definir uma direção. Ele tá lateral. A gente pode ter tido aqui sim uma captura de liquidez aqui nessa região para botar o mercado para cima, né? Mas vamos ver aqui, ó, outra coisa interessante. Outra coisa interessante. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa aqui no meu terminal. O que o mercado ele tá dizendo aqui, ó? Então, a gente teve uma semana, são os principais indicadores que eu uso para ver, principalmente aqui o Real Yield aqui, né? Os juros reais aqui. Aguardando a abertura 1 hora, né? Então, a gente está aqui tendo aqui, ó, o score de 0,1 negativo, né? Negativo, conforme os indicadores aqui, né? A gente teve um score, cara, bem aqui, ó, praticamente tudo zerado essa semana. Essa semana não. Mas foi mais zerado. Teve uma aqui, 0, aí 4, 3. Então, assim, a gente não tem nada positivo ainda aqui, né? Então, por isso que o score aqui, ele tá 0,1, né? Ou seja, não tá dando muito compring ainda aqui nessa situação. Então, a análise semanal aqui, ó, a expectativa agora, que seria a abertura de hoje, né? Ó, lateralidade e decisão, ainda não tem uma coisa certa ainda, né? Aqui foram as principais variações de liquidez que a gente teve aqui, né? Dos ativos que a gente olha, né? Mas a gente não tem aqui nada ainda muito legal ainda, né? A gente, tipo, pô, não tem aqui não tá positivo, não tá verdinho, tá 0, né? Então, assim, eu tenho mais indicadores aqui de venda para essa semana do que compra. Mas tudo depende do mercado, como é que ele vai funcionar, né? Então, aqui, os últimos fechamentos aqui foi 1,88. A gente tem uma variação aqui de... Tava quanto, cara? Eu nem lembro quanto é que tava aqui o Real Yield aqui de 10 anos aqui. É bom botar uma escalinha aqui, né? Alguma coisa para saber como é que foi a semana aqui, porque eu não tenho, né? Não tenho isso. Engraçado, eu posso fazer isso pro, por esse aplicativo aqui. Mas enfim, isso aqui é só para a gente ver a macroeconomia para saber como é que tá, né? Então tem todos esses indicadores e aqui, conforme eu vou alimentando eles aqui todo dia no fechamento, eu vou ter um scorezinho aqui para saber se eu tenho mais força compradora ou mais força vendedora na semana, beleza? Então aqui pelo menos tá com score de 0,1, mas ainda tá em uma região ainda neutra, né? Mas pelo menos aqui tá negativo aqui, pelo menos, né? Pelo menos. E aqui eu tenho nosso programezinho também de trade, né? Que a gente fica acompanhando aqui justamente esses pontos, né? Os pontos que eu falo que a gente faz, né? A gente está com 29.925 pontos no total. A gente começou na última semana de 2025, último trade que eu fiz em 2025, que a gente fez 12 mil pontos. Aí a gente pegou a primeira semana de 2026, que a gente fez também 12 mil pontos. E a última semana a gente fez aqui 5.896 pontos, né? Que foi semana passada. E agora vamos ver como é que a gente vai reagir a essa semana. Espero que seja positiva a semana, né? Então a gente está com um total aí do fechamento do 2025, né? A abertura aqui do ano com 29 mil pontos já, sem nenhum loss até o momento, beleza? Uma coisa que eu queria passar para vocês aqui também, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A gente não teve nada de
né, de compras aqui interessante aqui no ouro, né? A única compra que teve interessante no ouro foi lá em outubro de 2025, né, que foi aquele pico de volume que deu, né? E depois o mercado ele não perdeu esse ponto e já começou a subir novamente, certo? Então a gente não tem nada muito definido ainda. Mas sim, galera, aqui ainda é uma pedra, realmente está uma pedra aqui no sapato aqui essa semana. E vamos ver o que vai acontecer, né? Pela lógica aqui, eu teria mais chance de venda do que compra para essa semana. Olha como o OBV ele não rompeu lá, tá para baixo, mas está muito perto de regiões aqui importantes. Então eu poderia esperar para segunda e terça quarta-feira o mercado bater nessa região para poder comprar? Poderia, mas eu não gosto de fazer isso. De fato, eu não gosto de fazer isso. Mas vamos ver o que o mercado vai fazer. Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, 35 minutinhos de vídeo, essa é a análise do ouro, é o que eu já tinha falado sobre o Bitcoin na semana passada também, não retiro nada do que eu disse, e é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, boa sorte a todos que vão operar hoje, e é isso, tamo junto. Qualquer sugestão, crítica, elogios, pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto, os...